E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Espero que sim. Mais uma aula nossa, olha lá, ó, já estamos no fim do mês já. Junho, sétimo ano. Pega seu livro lá, por favor. Lembra? Vamos tentar fazer as aulas, eu falo isso toda hora. Quanto mais parecido as nossas aulas forem com as aulas na classe, melhor. Logo nós vamos estar de volta. O cérebro entende melhor quando não tem grandes mudanças. Aulas parecidas, melhor para a gente conseguir gravar. Então vai buscar seu livro lá, por favor. Nós vamos ver um capítulo agora que vai falar de fermentação e de respiração. O que eu quero que você pense isso para ficar simples. O capítulo não é comprido, é fácil de entender, mas o que eu quero que você pense é: tanto a fermentação quanto a respiração vão produzir energia. E para que a gente precisa de energia? Para tudo. Tá? Todos os seres vivos precisam de energia. Mesmo que você esteja paradinho, assim, falar, não, eu estou quietinho, não estou nem me mexendo. Lembra, lá dentro você tem órgãos que estão em movimento e eles precisam de energia. Então, os seres vivos produzem energia para se manter vivo. Simples assim, tá? Então, tanto o processo da fermentação quanto da respiração produzem energia. Vai buscar o livro. Quando você pega o livro, pega um lápis também, que nós vamos grifar algumas partes. Eu vou ler com vocês, olha o nosso livro aí, página 88. Pegou? Isso, pega um lápis também. Isso, vou esperar. Pegou agora, né? Então vamos acompanhar comigo? Capítulo 1, fermentação e respiração. Vou lendo e você vai grifar, por favor, tá? Quando eu pedir para grifar, vai grifando porque é parte importante. Fermentação é uma palavra que você certamente já ouviu e talvez até já tenha usado. Ela é usada numa linguagem comum, por exemplo, em receitas culinárias. Após misturar a massa, acrescente o fermento em pó. Nos rótulos de alimento, leite fermentado, já deve ter visto. Ou nas próprias aulas de ciências, eu falo bastante isso, a fermentação realizada por alguns micro-organismos. Você vai lembrar, tem até uma experiência no nosso livro, nós fizemos no laboratório no ano passado, você fala, nossa, nem lembro, lembra sim. Nós fizemos uma experiência com os copinhos, em que eu coloquei fermento, e um eu coloquei só fermento e água. E no outro eu coloquei fermento, água e açúcar. Lembra? Lembra sim. Depois de um tempo, a que tinha fermento, água e açúcar começou a aumentar, crescer, e o que tinha só fermento e água ficou praticamente do mesmo tamanho lá. Lembra disso? Tem uma experiência bem parecida aqui no nosso livro e é aquela que eu fiz com vocês lá no ano passado. Então, fermentação. Grava, hein? E lembra, fermentação, energia. Agora vamos dar um pulinho. Tenho aqui um desenho engraçadinho aqui para você ler. O cara está fugindo ali do leão. Aí o leão é grande, né? Aí ele joga fermento em cima dele, ele fica grande também. Só uma brincadeira, tá? Porque a gente sabe que o fermento faz aumentar a massa. Aí aqui embaixo vai estar falando sobre transformação química. Depois eu vou explicar sobre isso, então eu não vou nem ler agora, tá? Vamos lá em cima e grifa, por favor. Quem realiza a fermentação? Grifa. A fermentação faz parte dos processos realizados, por exemplo, para produzir iogurte, álcool, pães, gás carbônico dos extintores. Aí tem uns exemplos aqui de produtos que passam pelo processo da fermentação. Continua grifando. Entre as espécies de seres vivos que realizam fermentação estão bactérias e alguns fungos. Lembra? Capítulo passado nós falamos dos fungos. Voltando a falar, os fungos, alguns deles, ajudam nesses processos de fermentação. Um desses, continua aí, é o fungo microscópico formado por uma única célula. Aqui na foto tem várias, tá? Mas são várias células. Parece que tem um monte, mas não. Cada bolinha dessa é um fungo, uma célula. A levedura, ou o levedo, ou o fermento biológico, cujo nome científico é Saccharomyces cerevisiae. Não precisa se preocupar com o nome, só pensa. Você já ouviu falar isso? Talvez aí você tenha até algum familiar, ou você mesmo talvez, cozinha e faça massa de pão, massa de pizza. Aí vai lá e compra o fermento biológico e mistura ele, aí a massa cresce. O fermento biológico é um fungo que ele se alimenta da farinha e do açúcar na hora da mistura e ele vai se multiplicando e vai produzindo gás carbônico pelo processo da fermentação. E esse gás carbônico é que faz a massa crescer. Nós vamos falar disso já. Aí vai estar mostrando, ó, quem já comprou assim
esse tabletinho, fermento biológico, ou então também vende ele em pó, dentro de uns saquinhos. Ele está seco, granulado, na hora que põe na água ele hidrata e aí começa todo o processo. É isso que vai estar contando nessa partezinha, não precisa ler o que você já sabe. Aí aqui também vai estar mostrando uma curiosidade sobre quando foi feito o pão, interessante. Mas vamos para o outro lado que eu quero grifar. Por que as massas de pão crescem? Grifa aí. As receitas para fazer pão e massa de pizza costumam incluir fermento biológico, aquilo que eu acabei de falar, água morna, que ajuda a hidratar e ativa ele para ele multiplicar mais rápido, farinha, óleo e principalmente açúcar. Geralmente essas receitas indicam que a massa do pão deve ficar descansando pelo tempo necessário para que ela cresça. Então quem faz pão, mistura os ingredientes lá, aperta, depois deixa ele quietinho. Quase sempre cobre ele com um paninho, fica quietinho lá, num ambiente não frio, morninho. Aí depois de um tempo volta lá, a massa está bem maior e ela está mais fofinha, porque o fermento lá dentro se multiplicou e começou a fazer fermentação e liberar gás carbônico. Esse gás carbônico fica na massa e faz a massa aumentar. Depois que a gente assa, o fermento morre. Ele é um ser vivo, não aguenta o calor, mas o pão já ficou com o gás liberado dentro dele, deixou a massa mais fofinha. O fermento biológico responsável pelo crescimento das massas torna-se ativo quando misturado com os outros ingredientes, a água, principalmente para ativar, e o açúcar que ele começa a comer. Além da levedura, quais outros ingredientes são necessários para fazer com que a massa cresça? Aí que vem, eu já falei, e aí vai estar a experiência, igual a gente fez. O açúcar é que ajuda, porque o açúcar e o amido da farinha servem de alimento para esse fungo, para ele se multiplicar e aumentar em tamanho, e aí aumenta toda a produção de gás carbônico. Vira a folha, por favor. Grifa lá em cima. Quando a massa de pão é preparada, formam-se bolhas de gás carbônico, e esse gás se expande, espaço maior, estufando a massa. Os levedos utilizam água e açúcar como nutrientes e transformam essas substâncias em outras, sendo uma delas o gás carbônico. Em outras palavras, os levedos realizaram transformação química, que era essa partezinha que estava no começo, que eu falei que ia falar agora. Quando eles transformaram o açúcar, a água, a farinha, o amido, em outras substâncias, o gás carbônico e um pouquinho de álcool, eles fizeram uma transformação química, criaram um novo produto. Isso que é a transformação. O que é o fermento químico? Agora é diferente, tá? O fermento biológico, então, é um fungo que se multiplica, libera gás carbônico pelo processo da fermentação e faz a massa crescer. Depois que eu asso, o fungo morre, se produziu algum álcool, esse álcool evapora e dá para comer o pão tranquilamente. Massa crua não é bom comer, mas assada não tem perigo nenhum. Mas existe um outro fermento que é mais rápido, mas é um fermento químico. É um produto químico, quase sempre com bastante bicarbonato. Na hora que mistura, ele libera gás carbônico. Vamos ler. Grifa aí. O fermento químico, comumente utilizado para fazer bolo, é mais para bolo do que para pão. É chamado fermento porque produz um efeito semelhante ao biológico, isto é, faz a massa crescer. É constituído por uma mistura de substâncias químicas que, ao entrar em contato com água, produz gás carbônico. O fermento químico quase sempre é um pozinho branco, mas ele é mais usado para bolo, para torta, do que para fazer pão. É um produto diferente. Um é um fermento biológico, é um ser vivo que está respirando. O outro não, uma reação química mesmo. Fermentação e energia. Aí vai chegar nisso que eu estou falando. Fermentação produzindo energia. Grifa, por favor. A fermentação realizada pelos levedos ocorre quando esses seres vivos estão em um ambiente sem oxigênio dentro da massa, mas com açúcar e água disponível, que serve de nutriente. Essas substâncias são transformadas em gás carbônico, álcool e energia. O gás carbônico faz a massa ficar maior, o álcool é um produto, mas quando assa ele evapora, e a energia de crescimento do levedo. Essa energia é utilizada no crescimento do levedo e parte dela é liberada sob a forma de calor. Aí aqui embaixo, não precisa, vamos direto aqui em cima para grifá-lo. Reconhecendo as transformações químicas. Quando os ingredientes são misturados para fazer a massa de pão, esta é então assada,
nota-se que também há uma mudança na textura, cor e cheiro. Toda vez que tem uma mudança, é uma transformação química, física, uma transformação. Aqui não precisa grifar não, vamos grifar aqui embaixo. Mudanças de cor, de cheiro, de textura, de temperatura, liberação de gás, são exemplificam indícios de que ocorreu uma transformação química. Aí aqui estão mostrando alguns exemplos de transformação, quando eu transformo uma substância em outra. Fermentação na indústria, grifa aí. O tipo de produto formado na fermentação caracteriza o processo fermentativo. Existem 3 tipos: fermentação alcoólica, fermentação láctea e fermentação acética, realizado por diferentes micro-organismos. Aí vai ter aqui mostrando cada um deles. A fermentação alcoólica, lógico, vai produzir uma quantidade maior de álcool. A fermentação acética produz o vinagre. Depois você vai ler, tá? Com calma, aí você vai ler. Eu não vou ficar lendo, porque isso é uma curiosidade, e aí você vai ler. São levedos de bactérias acéticas. E a fermentação lática é para produzir iogurte, produzir queijo, é outro tipo. São os lactobacilos. Sabe aquele que também fala do Yakult? Opa, tá uma propaganda aí. Sabe aquele bebida fermentada? É um lactobacilo. Para terminar, que tá fácil esse capítulo, hein? Fácil. Fermentação e respiração. Processos produtores de energia. De novo, hein? Lembra, o capítulo todo é essa ideia. Tanto a fermentação como a respiração produzem energia. Isso agora tá a página inteira é importante. Não precisa grifar a página toda, eu vou ler com vocês a página toda. Além da fermentação, há outro tipo de produção de energia realizado pelos seres vivos, igual a gente, que é a respiração aeróbia, a respiração que usa o oxigênio atmosférico. Os levedos têm capacidade de realizar os 2 processos. Assim, na presença de gás oxigênio, eles respiram. E quando falta, na ausência de gás oxigênio, eles fermentam. Nós não conseguimos. Nós só usamos o oxigênio para respirar. A gente não consegue fazer. Até tem um tipo de produção láctea, de fermentação sem oxigênio, que é quando a sua musculatura dói. Mas é diferente, tá? Vamos pensar só na respiração do oxigênio. Também tem essa fermentação no nosso corpo, mas é um processo muito diferente. Nós vamos aprender isso em biologia, quando você for meu aluno de biologia lá no ensino médio. Durante a respiração aeróbia, o gás oxigênio interage com uma substância nutritiva como a glicose, que é o alimento. Por exemplo, produzindo energia, gás carbônico e água. Eu vou ler, depois eu volto na tabela. Os 2 processos são diferentes porque enquanto a respiração aeróbia precisa de oxigênio para acontecer, a fermentação ocorre na ausência de oxigênio. Isso que é legal. Para o fungo, para a gente, eu só consigo respirar com oxigênio. O oxigênio chega, entra, vai no pulmão, passa para o sangue leva para todas as células do meu corpo, e quando ele chega lá na célula, ele solta o oxigênio na célula, esse oxigênio encontra o alimento, que é a glicose, o alimento que você comeu, e produz energia. Na fermentação, ele consegue fazer isso sem usar o oxigênio também. Então, para o fungo, é uma adaptação melhor. O processo de fermentação produz outras substâncias, como álcool, ácido acético, ácido lático, além do gás carbônico. Para terminar, são poucos os seres que conseguem realizar os 2 processos. A maioria dos organismos conhecidos morre na ausência de oxigênio. Quando falta oxigênio, a maioria, quem não consegue fazer fermentação, acaba morrendo. Por causa da paralisação da respiração. Plantas, animais, algas, fungos, protistas estão nesta condição. Ou seja, depende do gás oxigênio para sobreviver. A maioria depende, poucos são os seres que conseguem sobreviver sem oxigênio. Mas o importante, tanto quem faz fermentação, como igual nós, que fazemos respiração, no final a ideia, o que acontece no corpo é produzir energia para manter o corpo funcionando. Vamos no quadrinho que é importante. Se você ler, aqui está mostrando uma comparação entre fermentação e respiração. A primeira linha está igual, envolve um conjunto de transformações, tanto numa quanto na outra. Segunda linha é realizada por seres vivos, em um e no outro.
transforma nutrientes em outras substâncias, gás carbônico e água. Tem uma pequena diferença porque aqui nessa produz álcool, aqui na respiração não produz. Nessa produz o ácido acético, na respiração não. Produz energia. E agora vem a grande diferença. Grifa só essa última. Fermentação só ocorre na ausência de oxigênio. Quando não tem oxigênio, ocorre a fermentação. Respiração só ocorre na presença do oxigênio. Fácil, né? Eu sei que você sabia disso. Respiração aeróbia, eu uso o oxigênio. Na fermentação, eu não uso. Mas o importante é, tanto um quanto a outra vão produzir energia. Acabou o capítulo. O que eu vou pedir para você fazer? A lição. Como você tem feito direitinho, quando a gente se encontra na aula ao vivo, a gente vai corrigir a lição. Você fez a lição, é só corrigir. Tem gente lá que está com tudo feitinho. Aí na hora só pergunta, a pessoa já responde. Lembra? Tem que fazer a lição. É como se eu estivesse aí com você. Eu só não estou dando visto por enquanto. Mas logo nós vamos estar juntos novamente na sala. E aí eu quero ver essas lições sim. Vou dar o visto. E se você não fez, não vai ganhar. Beleza? Então, capítulo fácil. A ideia maior que você tem que lembrar, tanto para a fermentação como a respiração, é a produção de energia. Tem dois processos, um de fermentar, um para respirar. O importante é que no final produz energia para os seres vivos. Facinho, né? Lê as curiosidades aí que você está com tempo. Se não quiser ler, o mais importante foi o que a gente grifou. Por isso que eu já separei para vocês. E não esquecem, fermentação sem oxigênio, respiração com oxigênio. Faz a lição e na aula que vem a gente corrige essa lição. Tranquilo? Beleza? Respira direito aí, hein? Fica na paz e até mais.